A palavra Deus é amor. Muita gente se questiona o fato de Deus ter permitido que a humanidade se tornasse o que é hoje, né? A humanidade voltada para a maldade, né? Boa parte, muitas pessoas estão voltadas e caminhando para a maldade. Uma engana a outra, fora as maldades mais graves, né, que acontecem. Então, baseado nisso, as pessoas passam a acreditar como Deus pode ser amor se Ele permite tudo isso. Vamos voltar do princípio e vamos entender se de fato Deus é amor. Quando Deus fez o homem e através do homem fez a mulher, Ele colocou os dois em um jardim, em um paraíso, né? Imagina, você tem que se imaginar vivendo em um paraíso, você e a sua esposa. E a única coisa que Deus exigiu desse paraíso foi apenas que não mexessem em um tipo de árvore. Você tem um manancial de bênçãos em um paraíso e Deus quis que o homem lhe obedecesse por uma questão. Daí você percebe que Deus não é injusto. E Deus deu a ordem, o dia que comer desse fruto, vai acontecer todas essas coisas ruins. Eu não sei se Adão, ele compreendia, eu acho que é possível que sim, a, 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 o tormento que seria, né, a tragédia que seria o momento que ele comesse daquele fruto. Eu acho que ele sabia do que Deus estava falando. Era como se Deus falasse, o dia que você comer isso aqui, tudo isso aqui que você tem acabou, tudo vai ser ruim a partir desse momento. Eu acredito que essa conversa que Deus teve com Adão foi muito clara, né? E ainda que não fosse, Adão deveria olhar para todas as coisas boas, né, que tem. Aí você chega no mundo hoje transformado do jeito que está, né? Com todas essas tragédias que nós vemos. E aí você pergunta, nossa, onde está Deus nisso tudo? Uma coisa que eu aprendi nesses anos de estudo é que se a nossa vida, se a gente estabelecer um critério apenas nessa vida, Deus seria injusto. Se realmente não existisse eternidade, Deus seria injusto. E a Bíblia diz que Deus é amor. E vou provar esse amor. Vamos falar desse amor. Você se imagine perdendo uma filha, né? Alguém entra na sua casa, mata a sua filha, mata o seu filho, ou um outro, né? E você vai carregar aquela dor durante, um exemplo, 100 anos. Daqui a 100 anos, a dor da perda do filho vai ser uma tristeza. Será uma tristeza para você, né? Mas não terá a mesma força, essa tristeza, como nos primeiros anos de perda dos seus filhos, do seu filho ou da sua filha. Pense como é a sua vida. Então, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, aquela dor continuaria. Daqui a 1000 anos, possivelmente aquela dor não passaria mais pela sua cabeça, mas você sabe que ela existe. Agora você imagina se você estiver na eternidade e souber e ver lá na eternidade o seu filho e a sua filha que morreu. O que você vai pensar que Deus é? Deus é injusto? O que se entende da terra é que, quando se fala de justiça de Deus, apesar de a terra ter muita justiça de Deus, a justiça plena não funciona aqui. A plena não está aqui. Em nenhum momento a Bíblia diz que a justiça plena de Deus está aqui. Porque se estivesse, Deus seria mentiroso e seria injusto. E não é o caso, né? Porque tem gente boa que faz o bem e só vive recebendo o mal. E tem gente que recebe o mal gratuitamente, sofre a vida toda, mesmo sendo pessoas boas. Como que pode? Essa justiça. Então, se não houver eternidade, imagina você não acreditar na eternidade. Você não era nada. Um exemplo, você não era nada. Você passa a existir misteriosamente pelo Big Bang, pelo aquilo que a ciência diz, né? As descobertas científicas podem ter até a comprovação daquele momento em que Deus falou, haja luz,
Porque naquele momento que se fala haja luz, com certeza aconteceu fenômenos espaciais, né? Fenômenos celestes, que deu origem a tudo aquilo que Deus quis, que se fez, que se materializou. Então a forma que se materializou as coisas no universo é o que a ciência pode descobrir, tá? Mas vamos supor que não existisse Deus, que não existisse nada antes de Deus, e fosse só isso. Aí você vem, existe, você tem sentimento pelos seus filhos, pela sua esposa, pelos seus amigos. Amanhã você morre e deixou de existir, ou seja, o seu estado será igual à inexistência do início. Isso não faz sentido algum. Porque isso não existe, não tem sentido viver uma gota de tempo, né, e depois deixar de existir. Eu acho que faz mais sentido você crer na eternidade, num lugar onde as coisas serão magnificamente perfeitas, do que você crer na não existência. Não faz sentido. Entende? Então, vou deixar de existir, tá? E aí? E tudo que eu vivi? E tudo que eu fui? Né? E as pessoas que eu gostei? E as pessoas que eu amei? Agora, faz sentido o amor de Deus quando você descobre que essas pessoas, elas estão do outro lado da vida, em um corpo perfeito, um corpo glorioso, né? Que Deus quis nos dar, né? Através do seu Filho, porque somos co-herdeiros com Cristo. Então, receberemos um corpo perfeito, um corpo glorioso, com capacidades, né? De talvez ver a Deus ou ver a figura de Jesus Cristo glorificado como representação de Deus. Porque para Deus, eu acho que para Deus se mostrar para o homem, eu acho que só na forma de uma teofonia, como acontecia lá no Jardim do Éden. Imagina, Deus é tudo. Deus é tudo que existe. Tudo que existe é Deus, né? Está dentro de Deus. E Deus se materializa de uma forma humana, né? Como se fosse um seu amigo aí. E ali está todo o amor dele limitado a um corpo, tá? Porque Deus não está limitado a corpo e espaço, né? Espaço e tempo. Não está limitado a isso. E está limitado a um corpo numa velocidade muito mais rápida que a da luz, se acontecem as coisas. Imagina, você está ali presente, você vai ver a face de Deus, mas é mais fácil você ver Jesus Cristo, porque ele é a representação exata. E eu até acredito que até a semelhança deles sejam muito iguais, né? Um ancião, os dois são eternos. Agora, Jesus não foi criado, ele existe no momento que Deus existe. Não existe mãe, existe só pai e filho, né? E o Espírito Santo, que é um mistério. Mas não existe mãe. As pessoas falam mulher no céu. A mulher, ela passou a existir na terra, por meio da costela de Adão. Então Deus não é homem nem mulher, Deus é homem na sua personificação humana, na sua personificação de entendimento, personificação. Ele é varão de guerra, ele é senhor dos exércitos, ele é pai, ele não é mãe, ele não é uma figura materna, ele é uma figura paterna. Ele é pai. Então, no que diz respeito a isso, os anjos também são homens, né? Mas não com desejo sexual, não com as limitações humanas, né? Eu acho que não é difícil entender isso. Imagina que um homem nasce sem os órgãos sexuais, sem nenhum desejo sexual. Ele vai deixar de ser homem? Toda a estrutura dele mostra que ele é homem, só que ele não é mulher e que ele é homem, né? Só que ele não tem a mesma necessidade como um humano diferente dele, né? Então, nesse corpo, nessa dimensão espiritual, a gente não compreende, né? É uma coisa incompreensível. O que nós precisamos entender é que a Bíblia nos fala apenas o que precisamos saber, né? Acerca de algumas coisas. Pessoas pensam que tudo na Bíblia tem resposta, né? Às vezes eu falo assim, por que não perguntaram para Jesus sobre os dinossauros? Será que existiam fósseis já naquela época? Eu acredito que sim, não sei. Ou de repente esses fósseis estavam limitados a outras regiões, outros continentes, né? E não tinham chegado ali, mas seria uma pergunta bacana. Agora não se sabe, né, como é que foi a origem do universo, o porquê se tem Homo sapiens, Homo erectus. Até hoje nós não encontramos as carcaças, os ossos de pessoas que viveram 900 anos, 700 anos. Eu acredito que o DNA deles, as questões físicas deles são diferenciadas da nossa. Com quantos anos, um cara que vivia 900 anos, com quantos anos começa a velhice dele? A gente não faz ideia, tá?
E os anos eram contados da mesma forma, apesar do calendário judaico ser diferente do romano, mas quando Deus faz a vida, quando faz o dia, né, ele fala, fez manhã e tarde e noite. Então, ali está mostrando os trechos, né? Então, se o homem vivia... um homem não vivia 900 anos, não? Então, por que Deus teve que diminuir a idade do homem para 120? Se ele não vivia mais do que isso? E desde aquela época o homem não chega, não ultrapassa 120 anos. Ah, mas tem um que ultrapassou, mas quando a Bíblia fala no contexto geral de toda a humanidade, tá? Então, gente, essa questão de eternidade, porque imagina você não ter essa esperança de que há uma vida eterna, deve ser muito triste. Uma pessoa deve ser muito infeliz, porque ela vê a felicidade aqui, e é possível até viver bem, né? Por exemplo, no Brasil, a gente não devia murmurar, né? Que você trabalha, você cata a latinha, você vai ali, vende, ganha, faz um churrasco, você tem liberdade. Tem países que não há liberdade alguma, que não há dinheiro, que não tem como plantar, que não tem como correr atrás, que não adianta. O sistema do país é todo contra o ser humano, né? Nem ajuda humanitária chega ali, porque tem um sistema maligno já que sobrevive por meio da escravidão humana, por meio da tragédia, né? Da desigualdade social do ser humano. E muitos poderosos gostam disso, querem isso, né? Dominar o poder para sobreviver da desgraça humana. Por isso que sempre tem essa palhaçada de AI-5, essas babaquices todas aí que você vê, né? Sempre alguém quer subjugar a nação, quer ser os líderes, né, dessa nação. Sempre tem. O homem é totalmente perverso nesse sentido, né? Essa perversidade, ela se reflete em todos os dias. Todos os dias. Você vê um cara passa com um carro importado, um carro bacana, e a única coisa que ele, às vezes, ele é capaz de fazer é dar pequenos trocados para as pessoas. Eu não vou dar um trocado porque eu não quero ver aquela pessoa ali. Ele não faz ideia de por que aquela pessoa está ali, se realmente a pessoa tem necessidade ou não. Na mente dela, ela acredita que ela não vai fazer diferença nenhuma na vida. É isso que é o problema. As pessoas nunca querem fazer diferença na vida das outras. Elas se limitam a eu tenho e elas não têm. O que eu posso dar é isso. Quando elas podem dar mais do que elas têm. E Jesus ele mostra essa sensibilidade quando ele observa as ofertas dos ricos, né? Miseráveis. Em outras palavras, Jesus está falando, vocês são os mãos de vaca do universo, porque vocês têm tudo. Eu pergunto para vocês, quantas emissoras de televisão que não podiam, até o Silvio Santos, esses caras, essa galera bonita, não podiam levar o oxigênio lá para Manaus para ajudar aquele povo. Mas não, nós não vamos misturar, porque daqui a pouco vai estar todo mundo pedindo a gente, vão achar que a gente a gente veio para isso. Quantos repórteres às vezes vão fazer noticiário na casa das pessoas e saem dali e não são capazes de deixar uma cesta básica? Não, porque a emissora não permite, não porque, sabe, tem umas certas limitações meio ridículas. E eu não sei se tem gente que faz, mas eu acredito que não façam. Ou fazem somente para poder fazer a reportagem, oferecem um dinheiro, que eu acho para mim isso é uma troca, né? O Ibope que ela vai ganhar é muito mais do que cestas básicas, né? Então, gente, eu acho que se as pessoas não vão fazer diferença na vida das outras, por que fazem as matérias a respeito? Não vão fazer diferença. O mundo está esperando isso, alguém que faça diferente. Esses dias estava até entrando no debate aí, falando sobre Gabriel Monteiro, pá. Vamos analisar. O Gabriel Monteiro é um cara que faz coisas bacanas. Ninguém está criticando isso. Faz coisas que podem até trazer certas diferenças, sim. Mas não há espaço no Brasil para super-heróis, né? Tem muitas coisas que poderiam ser feitas ali, mas não dá para uma pessoa fazer porque é muito perigoso. É isso que eu sempre falo. E outra coisa, não sabemos quem está por trás de Gabriel Monteiro, né? Quais os interesses políticos, esses interesses que são chatos, porque sempre se coloca pessoas como aqueles que vão defender a moral e bons costumes, né? Aqueles que vão defender a sociedade, mas com um intuito por trás disso, tá?
E é esse intuito que pode ser mais maligno do que de pessoas que de repente nem fazem isso, tá? É esse intuito que é o problema. Por que querem dar destaque e tal, para chegar lá, ser senador, ser isso, ser aquilo, e a partir daquilo, já que conquistou o coração de muita gente, fica difícil a pessoa, né, voltar. Isso é efeito, isso daí é coisas para dar efeito, entendeu? Coisas de efeito. Quando, na verdade, o cidadão tem que ser incentivado a fazer pelo próximo, uns pelos outros. Se o hospital está desse jeito, é porque nós deixamos ficar, né? Se as condições estão daquele jeito, é porque nós aceitamos as coisas. Se os preços estão altos, é porque nós compramos. Se a gasolina é misturada, é cara, é porque você compra. O cara sabe que o carro dele vai fumaçar, mas ele é capaz de botar gasolina mesmo assim. Então, o cara paga um dinheirão, ali já tem comércio para vender o motor do carro, o mecânico para consertar o teu carro, né? Já tem gente para poder se dar bem pela sua desgraça, com o seu prejuízo, entende? Então, o povo brasileiro tem que se unir. Não vamos, gente, não vamos fazer nesse aqui, porque nesse posto aqui, a gasolina é assim. Hoje em dia não tem mais desculpa. Nós temos a comunicação, nós temos grupos, nós podemos fazer a diferença e exigir o melhor, entende? É isso que eu quero da sociedade, que se exija o melhor, né? Esse dia eu falei no outro vídeo, tinha uma grávida aqui no Pedro II, e ela tinha que ter 4 de dilatação para poder ser internada, mas ela ficava do lado de fora do hospital, nesse momento de Covid, né? A pessoa do lado de fora sofrendo de dor, urrando de dor. Ela foi buscar o socorro e o socorro não está presente. E ela pagou por isso. E o pior de tudo é que a gente paga por isso, tá? Não é uma obrigação, não é uma bondade, um ato de bondade que estão fazendo, não. Isso é pago. E aí, galera, a gente pergunta, será que tinha tantas grávidas assim que não tinha um espacinho para aquela grávida ficar? Mas aí a pessoa fica sofrendo e não faz nada. É esse o problema. O que você puder fazer, um vídeo que você grava, isso faz diferença na sociedade. Isso faz diferença. Por quê? Porque na hora de votar, você vai se lembrar quem é que estava na gestão desse hospital, quem é que estava na gestão nessa época, quem era o prefeito. Isso tudo vai fazer diferença. Na hora de você analisar, não, mas eu liberei verba para tal. Liberou? Mas como é que a grávida fica lá do lado de fora sofrendo? Nós temos a ferramenta, mas nós deixamos as coisas fluírem. O bom que... O que acontece nos dias de hoje é que as pessoas não gostam que a sua opinião seja discordada, sabe? Tudo bem, cara. Não quer sua opinião ser discordada? Não comente. Porque todo mundo tem o direito de discordar da opinião de um e de outro. As pessoas têm o direito de discordar de mim, eu tenho o direito de discordar de você. E as pessoas ficam insistindo para ver se a gente pula para o lado da crença delas e a gente não vai pular. Tá? Outra questão, gente, por que é importante pregar o Evangelho? Porque só vem o Espírito Santo na vida da pessoa por meio de Jesus. Não há uma forma de outra pessoa ter um intercessor por ela, alguém que o guia na verdade, alguém que fortalece você nas suas fraquezas. Então, a única forma é o Evangelho. Agora vamos falar de questões homossexuais, né? Cara, isso está muito difícil de lidar com isso nesses últimos dias. Por quê? Porque não há um equilíbrio em uma conversa, né? Por um lado, os cristãos são totalmente sem entendimento para falar disso, né? Esses dias eu estava conversando com um rapaz. Aí eu vou falar para vocês, por que eu falei de homossexualidade naquela questão? Simplesmente, eu não cheguei porque o cara é homossexual e fui lá e falei para ele, não. Simplesmente porque ele estava tentando justificar um texto bíblico, dizendo que era daquela forma. E eu disse para ele, não. Vamos lá em Romanos 1:26. Primeiro ele falou que Levítico, está escrito assim, se homem que deitar com homem como se fosse mulher, abominável abominação é. Aí ele pegou esse texto e falou, esse é Antigo Testamento, isso é só para o povo judaico. Não existe acepção de pessoa, gente. Uma mensagem não pode ser só para um povo. Está se falando de homem e de mulher. Então, tentou desmerecer o texto do Antigo Testamento. Então vamos para o Novo Testamento, Romanos 1:26. Ele estava falando que ali estava falando da prostituição dos homossexuais, mas não é o que o texto está falando.
Você está falando que as mulheres mudaram o seu contato natural sexual, né? Igual os homens fizeram. Então está falando de natureza humana sendo pervertida, se pervertendo, né? Agora, a questão é, a pessoa é homossexual. Eu não vou chegar e vou pregar para ela, dizer que ela vai para o inferno. Eu não sei por que que uma pessoa se torna homossexual, eu não sei o que que acontece, tá? Nós não sabemos no mundo espiritual o que que acontece, ou se é no mundo físico ou psicológico. Não se compreende. Quando não se compreende, o que não provém de fé é pecado. A gente não sabe o que a gente está falando, a gente fica quieto. Então, como é que a pessoa não escolhe ser homossexual? Você é heterossexual. Você consegue escolher ser homossexual? Não existe isso, gente. Então, a pessoa realmente sente uma atração, sente um desejo que não é natural para um homem, né? Assim como tem outros desejos que não é natural, coisas... Pô, imagina, um irmão vai desejar outra irmã sexualmente, ou um pai vai desejar uma filha legítima, né? Uma coisa que não existe, sabe? É uma coisa antinatural. É disso que se trata, é uma questão que a gente não entende. E quando não se entende, a gente respeita, né? A gente não olha a pessoa pelo aquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer em quatro paredes, a gente olha para a pessoa como um ser humano. Você acha que Jesus ia deixar de amar uma pessoa porque era homossexual? A obrigação que nós temos, se há uma obrigação, é o amor com o próximo, tá? Então tem gente que tem toda uma cisma, não vou sentar do lado, não, sabe? Umas coisas ridículas, que se a pessoa mas se a pessoa me cantar, pô, se a pessoa te cantar, mano, é só você dizer não, é só você dizer, pô, não sou, você entendeu errado. Cara, não tem problema, nunca tive problema com isso, eu acho que isso é ridículo. Tem gente que se mantém firme, sabe? Eu acho que ser humano é ser humano, independente de qualquer coisa.